Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Direito que começa agora na programação da TV Câmara Fortaleza. É um prazer estar com você na sua companhia. Hoje, quando a gente traz como pauta um assunto que traz informações, que traz notícias, que traz e fala sobre lançamento de livros, mais informações. Gente, o foco do nosso bate-papo de hoje começa como uma forma de orientar as pessoas, sabe aquele colarzinho do girassol que você já viu por aí, com certeza, algumas pessoas utilizando? Você sabe para que ele serve? É exatamente a nossa pauta de hoje. A gente vem falar sobre o colar do girassol, né, que ele traz como uma forma de identificar, e essa identificação é o que a gente explica para você. Mas a gente também vai falar do lançamento de um livro bem bacana, livro esse lançado pelas advogadas Fabiana Fará e Rosete Lopes, que é as nossas convidadas de hoje. Fabiana Fará, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, né? E a Rosete Lopes, é a primeira vez que participa conosco, mas desde já, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda, né? Para que a gente possa trazer mais informações. Fabi, no nosso último encontro a gente marcou já esse próximo, né? Para que a gente pudesse falar desse colarzinho do girassol, né? Esse colar, ele tem uma importância, gente, ele tem um simbolismo, ele tem um significado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. E o importante é a gente dizer que tem uma lei, tá bom? Essa lei, ela é a lei de número 14.624, que ela formaliza o uso nacional, seja da fita, do cordão ou do colar com desenhos de girassóis, como identificação de pessoas com deficiências ocultas, aquelas deficiências que a gente não consegue identificar, que não podem ser percebidas de imediato. E isso é tão importante porque as pessoas precisam entender que usar isso aqui não é um acessório, não é moda. Ele tem um significado e de grande importância, né, Rosete? Fala pra gente. Essa lei é de 2023, ela alterou a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e ela veio exatamente para que as pessoas com deficiências invisíveis, isso é muito bom frisar, porque assim que essa lei ela foi sancionada, as pessoas tinham muita confusão, confundindo deficiência com doença, o próprio TDAH, que ainda não é considerado uma deficiência, então a pessoa com TDAH não pode utilizar esse cordão. Então ele é para deficiências invisíveis. E o simples uso do colar, também é muito importante dizer, não exime a pessoa de comprovar a condição de pessoa com deficiência. Ele é um símbolo nacional, mas a condição ela precisa ser comprovada quando for requerida. Por isso que ele é vendido livremente e é muito importante a sua fala inicial falar da conscientização, porque o simples uso não vai garantir, se a pessoa quiser de certa forma, né, usufruir, não vai garantir que ela tenha acesso a um atendimento prioritário, por exemplo. Então, assim, é muito importante essa consciência. Porque ela vai atrapalhar. Esse uso indiscriminado pode atrapalhar a intenção para que essa lei foi criada. Na verdade, o colar, ele não vem garantir essa prioridade, mas, na verdade, um atendimento adequado. Não é isso, Fabi? Exatamente. Porque quando você tem uma deficiência oculta, é muito complicado você exigir um direito de prioridade. Porque as pessoas confundem prioridade com privilégio. Isso. E, na verdade, não é um privilégio. Eu não gostaria de usar o cordão. Se eu pudesse, Karine, eu daria ele para você. Mas a deficiência oculta, que é o autismo, ele está em mim. É uma condição minha. Então, por ter essa condição de autismo, nível de suporte 1, da outra vez nós falamos, né, que foi diagnosticado tardiamente, me faz com que eu tenho o direito de utilizar o cordão de girassol. Mas para que isso? Eu já ouvi muitas pessoas me dizer que, não, eu tenho autismo, meu filho é adolescente, ele não gosta de usar porque as pessoas fazem bullying com ele, falam que é retardado, que é incapaz, utiliza esse tipo de linguagem, de abordagem, né, que a gente, infelizmente, precisa ainda lidar com isso. De identificação inadequada, exatamente. Né? Mas o autismo me faz ter o direito de utilizar o cordão de girassol justamente para eu poder exigir os meus direitos. Para eu pegar uma fila prioritária, para eu ser atendida na frente de outras pessoas, a mesma prioridade que é dada
as pessoas idosas, a outras pessoas com deficiências que você consegue identificar de imediato, pessoas gestantes, todas aquelas prioridades que todo mundo já conhece. O autismo, quando você está identificado, que você não consegue visualizar de imediato, você pode utilizar o cordão de girassol e ter o direito do atendimento prioritário. Prioritário, não privilegiado. Exatamente. Ô Sete, a gente faz questão de pontuar isso, porque quando a gente conversou sobre, né, na gravação do nosso programa anterior, eu fiquei bem estarrecida quando a Fabi falou para mim que esse cordão que pode ser vendido livremente, fato, né? Inclusive por um valor irrisório, bem pequeno, exatamente até pensando na condição das outras pessoas. Por exemplo, simbolicamente por R$2 em vários locais, como terminais de ônibus. E que você vê por diversas vezes as pessoas comprando, né? E para usar normalmente. Mas a gente volta a trazer a informação para que as pessoas utilizem isso de forma adequada, do mesmo jeito que tem o colar com a impressão do símbolo do autismo, né, Fabi? Exato. A do girassol. Então, assim, as pessoas precisam ter esse conhecimento mais do que nunca, né? Até eu me ponho para entender que eu não uso isso por achar bonito, né? Mas sim pela minha necessidade. Sim. E também, como a doutora Fabiana falou, o uso, a pessoa pode ou não utilizar. É uma opção, né? É opcional. Então, se o adolescente ele não se sente confortável, ele não precisa utilizar. É apenas, ele tem essa opção para evitar constrangimentos. Às vezes você vai estacionar o carro numa vaga PCD, aí desce. Como não é uma deficiência visível, gente, é impressionante a agressividade das pessoas. Por que você estacionou aí? Mesmo tendo a credencial. Então, pronto, você já está ajuda. botando o outro lado da situação. Nem eu devo usar de forma sem necessidade, como quem não conhece também o significado disso precisa entender que eu devo respeitar de alguma forma aquela pessoa. Sim, né? Isso mesmo. Eu passo por algumas situações muitas vezes, quando eu não estou com a minha filha de 24 anos, ela tem uma síndrome rara, e as características dela são bem visíveis. São bem né? visíveis, então o nível de suporte dela é maior, né? Ela é não verbal, então ela tem estereotipias, você consegue identificar com mais facilidade as questões que envolvem a deficiência dela. Mas no meu caso, eu já fui questionada muitas vezes, por diversas situações, não só do atendimento prioritário, mas por estar utilizando. Acredito que de formas corretas e inadequadas. Exatamente, já fui abordada reforçando, que bom, é muito importante você demonstrar o uso, né, a utilização. E eu, além do cordão, eu coloco a carteirinha do autismo, né, eu tenho uma carteira da prefeitura, emitida o CIPTEA. Eu tenho a carteira específica com o número do laudo, o CID, né, o 10 e o 11. Quer dizer, informação tudo bem, de forma bem clara. E eu recebo o reforço, que bom que você mostra, né, incentiva outras pessoas também a fazer, mas também recebo aquelas pérolas, né, você devia ter vergonha de estar usando isso assim, aleatoriamente, você não tem nenhuma doença. Aí você tem que parar um pouquinho, muitas vezes você precisa fazer isso. Para identificar, porque... Respirar, sorrir e informar. Isso, né? Porque assim, a informação, ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer situação. E como nós trabalhamos com essa questão da conscientização, não só do autismo, mas como a Rosete, o filho da Rosete tem síndrome de Down, é uma luta também que a gente busca informar, né? A questão do respeito aos direitos das deficiências, ele precisa ser feito em qualquer momento. Então, a conscientização também pode ser feita em circunstâncias assim. Muitas vezes a gente não está muito disposta a fazer, né? Mas é necessário porque é o nosso papel. E não é só para aquela pessoa. Muitas vezes quem está perto também está absorvendo a informação. Verdade. Crianças, principalmente, que eu acho... Que são multiplicadores, São multiplicadores, assim, eles não nascem com preconceito. Né? Eles adquirem um preconceito do adulto. Quando você informa a criança daquilo que é importante ela entender, compreender, com a questão das diferenças, a convivência social com pessoas
que tem condições diferentes da dela, é muito importante, porque ela vai propagar aquela informação, vai conscientizar, talvez até melhor do que o adulto. É o educar na responsabilidade, a forma respeitosa que todos nós devemos ter, né? Exatamente. Sete, a gente cita o autismo, a gente cita a síndrome de Down, mas são diversas outras deficiências ocultas, né, que a gente não pode identificá-las rápido. Que outras deficiências são essas que a gente pode... Uma pessoa surda, uma pessoa cega, baixa visão. Lembrando que nem toda vida a surdez total ou a perda de visão total, né, mesmo que seja parcial, também se identifica como algo de deficiência, não é isso? Sim, exatamente. Mas são condições também que você não percebe de imediato. Então já serve também, a pessoa já tem a opção de se identificar com o uso do cordão. Lembrando que se for pedida a comprovação, vai ter que mostrar o laudo. A doutora Fabiana já usa a CIPTEA bem exposta aí, junto com o cordão, então já facilita, que substitui o laudo, né? A CIPTEA é um documento oficial que vem para facilitar a vida das famílias, não terem que andar com aquele papel ou com a foto no celular. Às vezes o celular acabava a bateria e não tinha como comprovar a condição da criança. Podemos orientar como é que pode se buscar, né, esse direito, essas informações e ter essa identificação? Toda e qualquer pessoa que tenha uma condição de deficiência, ela, no caso do autismo, por exemplo, ela pode entrar em contato com o site da prefeitura, tem um link para você fazer a solicitação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que a gente chama CIPTEA. Sim. Né? Ela veio a partir de uma lei federal, que em Fortaleza foi o próprio vereador Márcio Martins que encabeçou essa ideia do projeto de lei sobre a CIPTEA municipal. E tem dado resultado, as pessoas têm buscado, ainda poucas pessoas têm essas informações, né? Eu acredito que uma divulgação mais robusta seria muito conveniente, mas as pessoas lá no site da prefeitura têm explicando bem direitinho como é que faz a emissão da carteira e você recebe rapidamente, não demora muito, não tem demorado muito, eles conseguem fazer a entrega de maneira rápida e assim, é extremamente importante para a pessoa que precisa, até para conseguir outros direitos, a questão do BPC, a questão do passe livre, outros benefícios que não só a pessoa com deficiência, no caso do autismo, que vai receber o CIPTEA, mas também o acompanhante, que o acompanhante, no caso os pais, que andam com aquela criança que tem um nível de suporte mais severo, precisa se locomover muitas vezes para a terapia. Então, tem também o direito do passe livre. Isso. Tudo isso está inserido nessa demanda que envolve a questão da identificação, né? Facilita a vida das famílias também. E o BPC é até um já a nossa nosso, próxima sugestão de pauta para a gente trazer, né? Isso. E a CIPTEA, é bom falar, ela é uma previsão da Lei Berenice-Piana. Ela veio de uma alteração de uma lei chamada Lei Rômulo Mion, que é o filho do Marcos Mion. Então, a CIPTEA, ela vem dessa alteração. A gente comenta aqui também, no livro aqui sobre a CIPTEA. A previsão dela é na própria Lei Berenice-Piana, com essa alteração da Lei Rômulo Mion, que é o filho do Marcos Mion, que esse é um grande porta-voz, ele fala muito sobre a questão do autismo. Então, aí o município de Fortaleza, eu acho que Sobral foi o primeiro, nós temos também no Juazeiro. Então, assim, muitas outras cidades têm que começar a emitir essa carteira. Tem tramitando a nível estadual a CIP-Down, que é outra ideia também, que é a carteira de identificação da pessoa com síndrome de Down. O Down, ele é mais fácil por conta do fenótipo, ele tem algumas características, né, visíveis, então é mais fácil de perceber. Mas também facilita para a questão dos outros direitos, o uso do estacionamento PCD, o atendimento prioritário, que as pessoas fazem muita confusão ainda se autismo é deficiência, se o direito é só para o autista, se é para o Down, se é para o cego. Então, ainda tem muitos mitos aí para a gente. E é nessas informações que a gente vai ajudando a esclarecer, né, a sociedade. Uma questão também que é bom pontuar, não sei por que motivo, porque o autismo é uma deficiência, né, reconhecida em lei, mas a CIPTEA, ela tem prazo de validade de 5 anos. 5 anos. Então, o que a gente consegue assim, compreender um pouco é com relação à atualização de dados. Certo.
né? Isso, Não só referente à condição, mas referente também à localização da pessoa. Se mora no mesmo lugar, se já é maior de idade, se não é, né? Então, a gente acredita que seja nesse sentido. Esperamos que sim, mas a CIP-TEL tem 5 anos de validade. O importante é que ela realmente prevaleça dentro desse direito, né, e que seja de uma forma acessível realmente para quem tem direito dela usufruir. Mas antes de a gente concluir o nosso primeiro bloco aqui do programa, eu quero só citar, né, que outros tipos de deficiência, além do autismo, também podem utilizar o colar do girassol. Transtornos neurológicos, deficiência física não aparente, como já citado, síndrome e de doenças raras, que algumas, né, quando não fácil de identificar, doenças crônicas com mobilidade reduzida, pessoas ostomizadas, bem lembrado, né, e pessoas que têm tratamento oncológico. A gente precisa reforçar que há uma diferença entre doença e deficiência. Sim. Todas essas que você relatou, todas essas que você constatou, elas precisam efetivamente ter causado uma deficiência na pessoa que tem a condição. Entendi. Não basta ter a síndrome, não basta estar só colostomizado. Exato. É preciso que aquela situação tenha tornado a pessoa com deficiência. Elas são maravilhosas, né? E é por isso que eu peço para você, não sai daí. A gente vai fazer o nosso rápido intervalo para trazer mais informações, porque no nosso segundo momento desse bate-papo, a gente vai falar sobre o lançamento do livro delas três, junto com a Cristiane Rocha, tá? A gente volta já já. Não sai daí. De volta ao nosso programa Direito de hoje, que trouxe como pauta a informação para você sobre o uso do colar do girassol. A gente recebe as advogadas Fabiana Fará e Rosete Lopes, são as nossas convidadas que nos trouxeram informações para falar sobre o que é esse colar, quem deve utilizá-lo, mas também agora nesse segundo momento a gente vai falar sobre um outro assunto tão importante quanto, porque dentro dessas características da permissão do uso do colar de girassol estão os autistas. E a gente tem muito a falar ainda sobre isso. Isso porque agora neste mês de dezembro, elas juntas também com a Cristina Rocha, lançaram esse livro. E a gente está nessa curiosidade para exatamente falar mais sobre essa obra, Relações Interdisciplinares no Autismo. Fabi, Rosete, por favor, lançado dia 3 de dezembro, não é isso? Sim. Conta a história de como foi a ideia, toda essa colaboração e esse resultado final, que eu acho que isso aqui vai ser mais uma pauta no sentido de informação para muita gente. Sim, sim. Esse livro a gente já vinha desde o começo do ano juntando ideias, para lançar, porque a nossa cabeça aqui, nós três, a gente fica o dia inteiro pensando em fazer projetos e mais projetos. Mas o livro a gente trouxe não só voltado para a questão da lei, sabe? A gente queria trazer um pouco mais de informação, porque é um livro que qualquer pessoa pode ler com facilidade, tem uma linguagem simples. A gente buscou unir uma quantidade X de autores, inclusive autores autistas, para trazer esse protagonismo para dentro do livro. Então, eu, Rosete e Cristina fazemos o comentário da lei, justamente porque no mês de dezembro, dia 27 de dezembro, a lei completa 12 anos, a gente não pode mais nem dizer que não conhece. Sim. Porque já tem bastante tempo. E foi lançado no dia 3, que era um dia muito significativo para a gente, que era justamente o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Porque o autismo, a lei traz, artigo 1º, parágrafo 2º, que o autismo é sim considerado uma deficiência. Então, a gente juntou profissionais de altíssimo nível, de diversas áreas,
para que falassem um pouco sobre a vivência deles no autismo e aqueles que nem vivem o autismo, mas têm aquela sensibilidade, né? A gente plantou uma sementinha neles para que eles pudessem falar sobre, né, Rosete? Exatamente. Eu digo que vai ser um manual de cabeceira, porque a linguagem é simples, que é o que se pede hoje, para que seja acessível a todos. E mesmo sendo um assunto que o pessoal fala, que tem se falado muito da questão do aumento de diagnósticos, mas as informações corretas, elas ainda são muito difíceis de se acessar. Pronto, a Fabi aqui mesmo nesse exato momento, quando ela fala, existem pessoas que dão um salto da cadeira quando você fala que o autismo é deficiência. Não, não é deficiência, entendeu? E são, eu digo por conhecimento, né, assim, de pessoas que convivem, que têm familiares e tudo mais. E por que isso sai mais pesado em dizer que é por deficiência? Claro, né, a palavra, quando você diz alguém é deficiente, a gente já percebe aquela carência. Mas a deficiência, ela não vem de forma agressiva em muitos momentos como nesse. Eu preciso entender o que é aquilo se trata de uma deficiência que tem os seus direitos. Porque é tão bom a gente buscar pelos nossos direitos, né? Então, eu acho que a gente ainda precisava, sim, dessa informação. Agradeço a vocês. Exatamente. E a questão do livro é justamente por isso, porque no livro, o protagonismo que eu falei do autista, ele faz com que a gente perceba que ainda, pessoa com deficiência, eu posso ter uma vida normal, como outra qualquer. As pessoas veem assim, tem uma deficiência, então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aqui dentro do livro tem autista musicoterapeuta, tem autista servidor do Ministério Público. Olha aí. E a gente consegue compreender, muitas vezes, quando lê, que os profissionais que atendem o autismo, que aqui tem segurança pública, assistência social, temos um juiz, que não tem ninguém na família com autismo, não tem ninguém com deficiência próximo a ele, mas que se sensibilizou para falar sobre justamente justiça sensível, que hoje é uma coisa que as pessoas com deficiência e com autismo têm tido muito problema em questões judiciais, demandas que envolvem a saúde principalmente, né? Então, aqui dentro a gente fala de fono, a gente fala de terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição. Nós temos profissionais maravilhosos das mais diversas áreas, direito previdenciário, assistência social. Nós temos um artigo sobre abordagem policial no autismo, que é uma pauta também que a gente já trouxe para você, né? Então, são questões diversas, são mundos diferentes, mas que o autismo está inserido em todos. Claro. E por que não trazer isso para as pessoas que não falam sobre o autismo, que não vivem o autismo? A gente costuma falar, né, Rosete, que é muito fácil a gente fazer palestra para quem vive aquilo. Sim, verdade. É mais difícil você chegar e falar para quem nunca viveu. É você trazer o interesse, né? Você querer que as pessoas compreendam a importância de que não espere bater na sua porta para você se importar com a situação. Então, assim, muito... como é que eu posso falar? Eu tenho uma filha que não tem nenhuma deficiência e tenho o Pedro que tem síndrome de Down. A convivência entre os dois é maravilhosa. Eu vejo que a Paula ganha tanto quanto o Pedro com essa convivência com o diverso. A minha filha tem 7 anos. Qual a idade do Pedro? 5. 5. E ela já entende que ele é diferente, mas que ser diferente está ok, tudo bem. E os amigos que estão em volta da gente também percebem isso. E acabam aprendendo, e aí vão, né? Como a Fabiana até citou no bloco anterior, a questão da educação das crianças. Sim. Eu já vou além, eu já penso um pouco diferente. Eu me preocupo muito com a gente, com os adultos. Porque eu vou lá na escola, faço campanhas de conscientização, mas se ela chegar em casa, que é onde ela fica a maior parte do tempo, que é aquela mãe, aquele pai, é o super-herói, é o modelo a ser seguido, e ele tiver o preconceito, o capacitismo... É uma barreira, né? É uma barreira que já se impõe. Então, assim, isso é muito importante. E o autismo é, sim, deficiência, isso é muito importante ser dito, você vê muita confusão. As pessoas, às vezes, ainda não entendem, fazem essa divisão, que é até importante citar, elas são 2 mães de autistas, eu tenho um filho com síndrome de Down. Então, a inclusão, ela é isso, a inclusão é por todos. Isso, então, exatamente. É muito importante. Então, assim, autista é pessoa com deficiência, sim.
Então, ele está inserido em todos os direitos, em todas as garantias que as pessoas com deficiência têm. Não há nenhuma diferenciação. E quando a gente fala dessa questão que a Rosete trouxe com relação à educação das crianças, é muito importante a gente compreender também o que tem acontecido nas escolas. Os profissionais não estão preparados para receber o autista. Eu penso da mesma forma. Tanto na rede privada quanto na rede pública. É preciso a gente ter um olhar um pouco mais voltado para as graduações. Não só dos professores, da pedagogia. Também é muito importante porque é onde tudo começa, né? Mas é preciso dissipar essa conscientização do atendimento à pessoa com deficiência de uma forma geral, porque eles estão em todos os lugares. Sim. Né? Da pessoa com deficiência de uma forma geral, para todas as profissões. O engenheiro saber o que é um desenho universal, o médico generalista saber identificar alguma deficiência oculta. As especificidades também. Os remédios que podem ou não ser utilizados, porque tem isso também. Também. As suas limitações, as limitações, né? Então, assim, esse olhar. E eu não vou falar qual foi a faculdade, mas eu conversei com o reitor de uma faculdade aqui e falei exatamente sobre isso. Aí ele falou, mas quem vai pagar isso? Então, assim, tem que ter esse olhar. Lamentavelmente. Está certo. Né? A gente até entende a questão, sim, né? Mas que ela precisa ser vista. Ela não é. Ela é importante, mas mais que importante, eu vejo que ela é essencial. Sim. Né? Sim. Então, sim. É dessa maneira que a gente tem que quebrar um pouquinho o tabu sim. e deixar do lado o egoísmo financeiro e pensar de que eu preciso. Até porque quantas pessoas não podem custear, né? Sim. Tem a condição de custear, seja o colégio na escola... incentivos fiscais, grandes empresas estarem fazendo uma parceria público-privada, que seja. Mas é importante ter na grade escolar, na graduação, ter uma cadeira de incluão. E acessibilidade. E acessibilidade, eu acho. conhecer as regras da BNT, você saber que... eu fiz um banheiro PCD. Ok, a barra lá em cima. Ou então a altura de um simples trocador de fralda. Acho que quase ninguém pensa nisso. Faz toda e a mãe cadeirante. Para a mãe cadeirante. E a mãe cadeirante. Não é, nada disso é pensado. O mínimo, nem um balcão nivelado diferente, você não vê em muitos lugares. Verdade. Então, são detalhes que não são detalhes para a grande maioria das pessoas, mas nós temos uma população de pessoas com deficiência muito significativa. Que estão na sociedade. Que estão na sociedade, são consumidores também. Sim, as empresas sim. têm que se atentar a Com isso, certeza. são consumidores. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento também, de fato, incluí-las. Né? Como consumidores, também são públicos dentro da saúde, seja ela na questão privada ou na particular, que geram gastos, que geram ônus, né? Sim. Porque uma queda, as consequências são grandes, Exatamente. podem ser grandes. Né? E assim, o gasto em cima de tudo isso. Sim. Então, a prevenção é mais barato. Por isso mais, que eu falo, né? dessa questão de conscientizar em todas as áreas, sabe? Porque quando a gente pensa assim, Karine, mas tudo bem, vamos educar os professores a lidar com as pessoas com deficiência. Ok, quando chegar na faculdade, essa criança que foi educada lá, vai entrar numa faculdade de engenharia, que eu já dei a ideia, ou de arquitetura, né? Será que ela vai saber construir um prédio no TCC dela, no final do curso? Acessível? Com aquele desenho universal. Peso tátil. Né? Normal, né? Que deveria estar funcionando, porque assim, o desenho universal, ele existe. Só que ele não é falado, ele não é comentado. As cidades não são projetadas né? Para pessoas de todas as deficiências. Não são. As pessoas com deficiência se sentem intrusos dentro da própria cidade. É verdade. É só a gente olhar em volta. Até por uma simples informação, né? Exatamente. A pessoa fica sem jeito, Exatamente. Porque você, às vezes, já está bem calejada de não ter atenção, não ter a resposta. Ou, por muitas vezes, quem vai passar a informação nem é grosseiro, mas acaba não dando aquilo que precisava, porque não sabe. E aí a gente pensa, as empresas estão capacitadas para receber um funcionário com deficiência, um empregado com deficiência? Será que ela sabe adaptar uma cadeira para uma pessoa
que tem baixa estatura, que precisa estar com os pés apoiados no chão, tem toda aquela, para poder ter a estrutura correta e confortável para trabalhar? Exato. Será que isso é dado, essa visão? Então, assim, quando a gente está aqui divulgando um livro sobre autismo, mas a gente está falando sobre deficiência, porque elas estão aí. Teve um censo agora, infelizmente foi um censo realizado de maneira randômica, né? Nem todos puderam dizer que tem pessoas com deficiência em casa, eu fui uma. O censo esteve na minha casa, eu tenho 2 pessoas com deficiência, eu e a minha filha, eu não pude relatar esse fato. Ainda que eu dissesse, você não pode pôr uma observação? Não, não posso. A sua pesquisa não apareceu. Quer dizer, ficaram 2 pessoas de fora. O cálculo que se tem de pessoas com autismo hoje é de 1 para cada 36, que foi a última pesquisa Sim. que foi publicada. Porém, já há uma outra pesquisa mais recente de 1 para cada 23. Pulo grande, né? Até 8 anos de idade, tá? Esse estudo. Para adultos que são diagnosticados de maneira tardia, 1 para cada 45. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se hoje alguém diz para mim, eu não conheço ninguém com autismo, eu disse, você está enganado. Você está falando com uma pessoa com autismo. Então, assim, é muito difícil você não ter convivência com alguém, ou com alguma deficiência oculta, né? Isso. Ou com alguma deficiência visível, porque as pessoas com deficiência hoje estão na rua. Então, é preciso a rua, a cidade, a escola, o trabalho, todo mundo se adaptar a elas e não o contrário. Exatamente. Né? Esse é o pensamento. E eu tinha até pensado na palavra se preparar. Não tem que se preparar, a gente já era para estar preparado há muito tempo. A gente tem que também parar com essa questão da infantilização das pessoas com deficiência. O que você falou da falha na comunicação também vem muito disso. Da pessoa, do interlocutor já julgar achando que a pessoa não vai compreender da forma que ele vai responder. Exato. E eu sempre falo, responda como você responderia a qualquer pessoa. Se a pessoa com deficiência sentir necessidade, ela vai te perguntar, ela vai solicitar. Pega aqui o exemplo de uma pessoa cega, para a gente falar, incluir aqui todos. As pessoas têm mania de pegar na pessoa, né? Para querer já ajudar. Gente, você gosta que pegue em você? Eu não gosto. Então, assim, antes de você invadir o espaço da pessoa, pergunte se ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela não precisa. E ela vai falar se precisar. Então, é o princípio básico, é o que eu uso na educação do meu filho. Pode falar com ele de forma natural. Se você não compreender, que é outra confusão que as pessoas fazem, achar que a fala é o único meio de comunicação e a comunicação vai muito mais além da fala. Eu vou te dar um exemplo. Tu estava falando e eu levei isso para o resto da vida. Eu estava uma vez em uma mesa conversando com uma amiga e a gente estava realmente concentrada naquilo, até que chegou um rapaz e nos abordou, oferecendo, né? E eu muito aqui, divertida com ela e a gente pontuando certas coisas, eu fui super mal educada. E eu vi, eu sempre tive o costume de dizer o quanto o bom dia pode mudar a vida de alguém, né? Mas além do bom dia, o sorriso, e você não sorri para ninguém se você não olhar. Eu não olhei para esse rapaz e ele era surdo. Então ele fez o primeiro gesto e eu não percebi, achei que ele estivesse só falando com alguém, até que o segundo ele colocou o bichinho que ele estava oferecendo mais próximo de mim. E eu fui super grosseira, gente, não pela questão do realmente querer, mas quando eu olhei para ele eu disse, moço, eu já disse que eu não quero, porque eu conversando aqui só fiz dizer, a primeira vez eu não percebi, a segunda ele fez assim, mostrou, eu não, obrigada. Foi muito rápido, eu não olhei nem no rosto dele. E na terceira vez que ele colocou mais uma vez, que insistiu, que a minha amiga olhou para ele, né, porque ela estava mais de frente, ele mais perto de mim, aí eu disse, moço, eu já disse obrigada. Não quero, obrigada. Enfim, aí ele olhou e disse, aquilo acabou comigo. Eu olhei para ele, me desculpe, por favor. Porque, tipo assim, era um simples não, querendo ou não aceitando, que bastava eu ter olhado para ele, eu teria percebido. Sim. Ele teria lido nos seus lábios. Aí você viu o esforço que ele fez para ali compreender. Exato, para ter que dizer, olha, me desculpa, eu não estou escutando o que você falou. Né? Se a gente inverter, mesmo que a gente não saiba Libras, a gente pode tentar a comunicação
mas a gente tem que ter o esforço. Tem que estar disposto. Tem que estar disposto e ter o esforço. É isso mesmo. É igual quando uma mãe está com o filho em crise num shopping, por exemplo. A criança se debatendo no chão e a gente escuta muito, mal educado, fazendo birra. Na verdade, é uma mãe que está exausta. Já um dia inteirinho, levou o filho para o shopping para ver se consegue mudar o foco dele para outra coisa. E ela só quer que alguém chegue para ela e diga assim, tá precisando de ajuda? De ajuda. Só isso. Só isso. É só essa sensibilidade tão pequena da gente, né? Simples. Isso. Oh, um bom dia, né, gente? Bom o que a gente dia. muda. Um bom dia muda tudo. Muda tudo. Olha, o Natal do ano passado, eu fui no posto de gasolina colocar gasolina. É bem rápido essa história. Ele botou e tal, paguei. Aí eu liguei, o cara falou assim, Feliz Natal pra você, tudo de bom. Ele, a senhora pode esperar um minutinho? Eu digo, posso, não, vou pegar. Ele veio com a caixa linda, o posto estava dando, eles estavam escolhendo clientes e presenteando com essa caixa de chocolate, era Ferreiro Rocher, linda, chique, com a rosa assim. Eu tenho certeza que ele me deu, porque eu olhei nos olhos dele, agradeci e dei Feliz Natal. Você se importou. Eu me importei, eu vi que ele estava ali, ele tinha me servido, eu agradeci, não importa se eu paguei ou não, ele me serviu, sim, ele prestou o serviço. Aí ele perguntou se eu podia esperar, quando ele voltou era desses bombons com essa rosa vermelha. O fato de se importar já é tudo, né? Não é que eu esperasse isso, mas você vê o quanto ele, nossa, ela me viu. Olha aí, dando brilho àquele gentileza gera gentileza, isso, não é? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Infelizmente, a gente chega no final do nosso programa, tá? Mas eu acredito e sigo desejando sucesso, né? Por vocês serem profissionais, serem advogadas, que se empenham tanto na causa, porque o que eu vejo da Cris, que já esteve aqui com a gente, né? A Rosete agora nesse primeiro momento e a Fabi também, de lutar, que alguém pode dizer assim, porque a Fabi tem a filha, você tem a filha e tarará, lutam por isso. E daí? Mas ela está lutando, elas estão lutando por informações que vai beneficiar tanta gente, né? Que vai trazer orientação, que vai trazer dica. Então, assim, parabéns, sabe? Parabéns mesmo, porque quantas pessoas, através dessas informações, através desse livro, a gente vai esclarecer tanta coisa. Eu tenho certeza que eu mesmo vou quebrar muito tabu em cima disso aqui. Então, eu desejo sucesso, que essa seja a primeira publicação de vocês, diante de muitos trabalhos e de muitas bandeiras que vocês vão levantar, né? Que serão exemplos de 3 mulheres que vão dar espaço, como para diversos autores que aqui dentro estão engajados nessa obra e vários outros. Quantas famílias, né, serão abençoadas por isso aqui. A gente fica muito Obrigada feliz pela por isso. oportunidade. E assim, é importante frisar que o prefácio do livro foi feito pela própria Berenice Piana. Ai, que maravilha! A dona da lei, como a gente chama. Né? Então, ela se emocionou com os autores, né, os artigos que foram apresentados. E fica muito feliz da gente propagar um pouco mais. E, gente, foi um ano lei. esse trabalho de vocês, né? Um ano. Um pouco mais de quase 10 meses. Olha aí, mesmo, foi recorde. É porque a gente não para. A gente não para. Vocês dormem? Às vezes. A pergunta é essa. Pouco, mas realmente é assim, é foco, é ter um propósito e seguir com os objetivos. Diante de várias percalços, a gente tem filhos, tem casa, tem marido, trabalha, então não é que a gente dorme, tenta se divertir, é mulher, também é esposa, gosta de... Né? Tem os do contra também que a gente tem que passar. Tem as dificuldades. Tem algumas pessoas que não aceitam o que a gente faz. Tem o machismo, infelizmente, também. Muito. Então, assim, tem muita a informação coisa. vai... Mas aqui, essa aqui é a vitória, e eu digo muito, é sempre pensando não na Alice, não no Benjamin, não no Pedro. É na coletividade, é no impacto que isso aqui vai ter na vida da Maria. Eles são as inspirações. Exato, eles são as inspirações e os nossos propósitos. Mas esse livro é para coletividade. Maravilha, que Deus abençoe imensamente vocês. Não se prende só à nossa casa, a nossa luta vai além das portas da nossa casa. Afinal de todos, deveríamos ser uma família só. Sim. Não é isso? Fabiana, mais uma vez, muito obrigada.
Nós que Sou muito agradecemos. feliz de conhecê-lo e de aprender muito com você. Rossete, volte sempre. Obrigada. Acho que pauta para a gente não vai faltar. Obrigada. Né? A próxima já está marcada. Inclusive, a Cristina em breve estará aqui com a gente já trazendo essa informação, como pontuou a Fabi, né? Essa questão do autismo na abordagem policial. E são diversos outros temas que, no que a gente puder, a gente traz de informações para vocês. Beijo grande, obrigada. E obrigada para você também que acompanhou a gente, tá? E quem tiver interesse, por favor. Quem tiver interesse no livro, nas nossas redes sociais, tem QR Code, tem o link para compra. Tá? Em Fortaleza a gente consegue entregar rapidinho. Fora de Fortaleza, no Brasil, a gente demora um tempinho, porque depende do transporte, né? do tempo normal. Mas já está disponível, é só entrar nas redes sociais da gente, @FabianaBFará, @CristinaRocha.advogada. @Rosete Nunes Correia Lopes. E entra lá, tem um linkzinho e a gente está sempre colocando o QR Code, divulgando os locais de venda. Maravilha. Sucesso. Obrigada. Beijo grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.